Você já teve a sensação de Deus estar distante de você ou até mesmo que as suas orações, elas parece que não passam do teto da sua casa, ou até mesmo que você está lutando contra algo, mas você parece estar lutando sozinho? Talvez você até esteja passando por um momento que parece que Deus ele não está vendo as suas lágrimas, as suas dores ou até mesmo as suas próprias lutas e dificuldades. Mas a primeira mensagem que Jesus envia para a igreja, que é a igreja de Éfeso, começa destruindo exatamente essa mentira que às vezes nós criamos na nossa cabeça. Antes de corrigir ou até mesmo exortar a igreja ou elogiar ela por aquilo que ela fez, Jesus ele faz questão de lembrar de algo poderoso, que isso impacta totalmente a nossa vida cristã, que é: eu estou no meio da minha igreja. E essa verdade muda tudo na nossa vida cristã. O texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 1, vai dizer: essas coisas diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esse aqui é o primeiro vídeo da nossa série Cartas de Cristo para a Igreja. Falaremos sobre as 7 cartas e aplicaremos ela para o nosso dia a dia hoje. Mas antes de falarmos sobre a igreja e a carta à igreja de Éfeso, o contexto imediato é que João ele foi perseguido, ele está exilado agora na ilha de Patmos, ele foi afastado da igreja como um todo. Humanamente falando, a perseguição que assolava os homens de Deus era que o evangelho estava perdendo um espaço entre o reinado. Mas é nesse cenário, exatamente nesse cenário aqui, que João ele recebe essa visão, uma visão gloriosa de Cristo, mas não de um Cristo que, o Cristo que João viu, que é um Cristo crucificado. Não, é um Cristo agora glorificado, um Cristo que é Rei, um Cristo que é Senhor, um Cristo que é soberano sobre todas as coisas. Enquanto Roma estava pensando que estava controlando tudo, Jesus ele continua governando e continuava governando naquele período também. Enquanto os cristãos eles pregavam o evangelho e sofriam na mão dos romanos, Jesus continuava andando no meio da vida da sua igreja. E isso continua sendo uma verdade hoje. Os governos até podem mudar, as culturas podem até mudar, as gerações podem até passar e mudar, mas Cristo continua presente no meio do seu povo. A igreja, ela não pertence a um pastor, a uma liderança dessa terra, a igreja não pertence a uma convenção, a igreja não pertence muito menos a uma placa, não, a igreja pertence a Jesus, o Senhor da igreja. O texto vai dizer exatamente que ele segura as 7 estrelas na sua mão. No capítulo 1, essas estrelas representam exatamente os anjos ou os mensageiros da igreja, ou seja, Jesus está dizendo que eu sustento aqueles que eu chamei. Os anjos aqui nós reconhecemos que são os pastores e a liderança dessa igreja. Jesus exatamente disse que eu sustento aqueles que eu mesmo chamei. Quantas vezes nós pensamos que tudo depende de nós, quantas vezes achamos que o ministério depende de nós, que a igreja depende de nós, que a obra depende de nós, mas nós estamos totalmente equivocados. A obra é de Jesus, a igreja é de Jesus, o reino é o reino dele. Quem sustenta tudo isso aqui é o Senhor qual chamou-nos para essa obra. Talvez você até esteja cansado, desanimado aí, talvez você até esteja pensando hoje em desistir e resolveu assistir esse vídeo aqui justamente para te lembrar: eu estou aqui. Você não está segurando Jesus, é Jesus quem está segurando você. Até porque essa parte, a parte mais linda do texto, né? Jesus ele não observa a igreja de longe, não, ele anda, ele caminha, ele está no meio, presente na igreja. Imagine agora um pastor exatamente caminhando entre as suas ovelhas. Ele caminha observando, ele caminha cuidando, olhando, protegendo. Assim é Cristo com a sua igreja. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece a sua casa, ele conhece o seu casamento, ele conhece as suas lutas, as suas lágrimas. Nada da nossa vida passa desapercebido do nosso Senhor. Muitas pessoas até acreditam que Deus só vê os grandes acontecimentos, alguns acham que não, mas não, Deus ele vê os detalhes. A oração que é feita no silêncio, a lágrima que é derramada no travesseiro, a batalha que ninguém conhece, a renúncia que ninguém valoriza. Jesus vê tudo isso a qual nós passamos no secreto escondido, mas Ele lá está nos observando. O problema é que nós nos acostumamos com a presença de Deus.
Nós falamos sobre Deus, cantamos sobre Deus, até pregamos sobre Deus, mas muitas das vezes esquecemos que Ele está presente. Se Jesus estivesse fisicamente hoje, sentado do seu lado agora, o que Ele mudaria? O que você assistiria hoje? O que você falaria para as pessoas? Como você trataria a sua família? Como você até mesmo usaria o seu tempo? Porque agora vem a parte confrontadora do texto. Ele já está. Ele não estará, ele está no nosso meio. A diferença é que não o vemos com os nossos olhos naturais, mas a presença dele é totalmente real através do seu Espírito Santo. Por isso nós precisamos voltar e recuperar esse temor do Senhor para os nossos dias e para essa geração. Não o medo, temor, respeito, reverência pela presença de Jesus, com a consciência de que Ele está conosco. Muitas pessoas procuram milagres, outras até correm atrás de prosperidade, reconhecimento, mas o maior privilégio que existe não é você receber algo das mãos de Deus, não é você entender que você está caminhando juntamente com Deus. Moisés entendeu isso aqui. Quando Deus disse que enviaria um anjo para conduzir Israel, Moisés disse, não, peraí. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Não faça que a gente mova um pé que seja, se a tua presença não estiver conosco. Nós não queremos anjo, nós queremos o Senhor conosco. Moisés entende que a presença vale mais do que a terra prometida. E nós? Estamos buscando bênçãos ou estamos buscando o Deus que abençoa? Estamos buscando respostas ou estamos buscando relacionamento com aquele que nos responde? Será que nós estamos buscando milagres ou nós estamos buscando a presença além do milagre? A maior necessidade da igreja não é mais a estrutura, nós temos igreja com estrutura, com tecnologia, com som, com marketing. Não, a maior necessidade da igreja não é nada disso. A maior necessidade da igreja continua sendo a presença de Cristo. Se Cristo fosse tirado hoje de algumas igrejas, se ele tirasse a sua presença de algumas igrejas, elas nem sentiriam a falta da presença dele. A carta de Éfeso começa exatamente com uma verdade que nós precisamos lembrar todos os dias. Jesus continua entre a sua igreja. Ele não está distante, ele não está indiferente, ele não perdeu o controle. Não, ele vê. E ele vê e tudo ele conhece e ele também sustenta a sua igreja. Porque, acima de tudo, ele caminha conosco. Talvez você entrou nesse vídeo aqui se sentindo sozinho, mas Deus quer te lembrar através dele hoje que ele está no meio da sua igreja. Ele está contigo. Se essa mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativa o sininho para você continuar acompanhando os demais outros dias de devocionais que nós teremos por aqui nessa sequência. Lembrando que esse é o primeiro vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa lembrar dessa verdade e escreva aqui nos comentários, Jesus está no meio da sua igreja. E se Jesus permitir, nos encontramos assim no próximo vídeo.